família como vai? Meu irmão, venha e responda. Olá, querido irmão, querida irmã, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa podcast A Família Como Vai? Todos os sábados pela manhã na Rádio Alvorada, FM 106.3, a Rádio da Família, mas também disponível nas plataformas digitais, onde a Rádio Alvorada também coloca os seus conteúdos. Você pode acessar pelo YouTube, você pode acessar também pelo Spotify e, mais do que isso, você pode ser um evangelizador na medida em que você compartilhar esses conteúdos. Então curta, compartilhe, distribua esse conteúdo no grupo de família, nos grupos de pastorais, nos grupos de amigos. São conteúdos relevantes que a Rádio Alvorada disponibiliza para que nós tenhamos conteúdo de qualidade sendo compartilhado também entre as pessoas. Então fica o convite para que você possa participar desse grande projeto de divulgação de bons conteúdos por meio da internet. E aqui no nosso programa Família Como Vai, nós estamos sempre trazendo convidados e temas relacionados à vida de família. E hoje eu recebo com muita alegria a professora, doutora Ângela Pelizer, minha colega na PUC durante alguns anos, uma pessoa que tem uma bagagem muito grande para falar hoje para nós sobre felicidade, esse tema da felicidade. Bom dia, Ângela. Boa tarde, boa noite, né? Que você se sinta à vontade aqui no ambiente que você já conhece, porque Sim. Você já esteve aqui. Gostaria que você se apresentasse para os nossos amigos e amigas do programa A Família Como Vai? Oi, Geraldo, bom dia a todos que nos acompanham, tanto pela rádio quanto pelas redes, pelo YouTube. É uma alegria sempre quando eu recebo um convite para vir aqui, sempre, né? Eu sou, como você falou, sou a professora Ângela, sempre me intitulo como professora, né? Falei que ser professor vira um pré-nome. Eu sou esposa do Rogério, sou a mãe de João Vitor, sou casada há 26 anos e professora há 28 anos. Estou trabalhando na área, né, específica, né, nos dias de hoje, desde 2018 para cá, eu tive um encontro com a felicidade. Falamos sempre nesse sentido, né? Tive um encontro com a felicidade. E aí, a partir desse momento, é que eu desenvolvi, né, e trabalhei na minha jornada, tanto quanto estudante na área da ciência da felicidade, quanto professora, mentora, consultora nessa área. Então, falar de felicidade para mim é muito bom, é muito caro, porque muitas vezes a gente entende felicidade de uma maneira tão simples e parece tão bobo, e hoje nós vamos entender o quanto ela é importante para a vida em família, para a vida pessoal, e isso vai reverberando para a vida profissional, dentro das comunidades e tudo mais, né? Que bom. Então eu vou aproveitar e perguntar para você, Ângela, a respeito disso mesmo. Como é que a felicidade entrou na sua vida, como você disse, né? De repente eu tô lá na PUC, dando aula na PUC, e me aparece lá um curso, né? Uma disciplina de felicidade colocada na grade. E eu tive a oportunidade também de, em outro momento, conversar com você quando eu trabalhava no Colégio Ateneu e acompanhar o seu trabalho lá, né? Como você deu para esse tema, sem que ele perdesse aquilo que é próprio da felicidade, que é uma leveza, uma suavidade, mas ao mesmo tempo um caráter objetivo, que as coisas não são tão assim dependentes de um monte de situações, mas que está nas nossas mãos. Uhum. Como é que foi isso? Então, como eu falei, o encontro com a felicidade foi muito... Foi algo... Eu não acredito muito em acaso, sabe? Uhum. Eu acho que as coisas vêm e você tem que olhar para elas como oportunidade. Estando na PUC, em 2018, eu trabalhava num serviço que era um serviço de apoio psicopedagógico. É um serviço que atende aos estudantes que precisam. No meu caso, eu sou formada em letras, eu não sou psicóloga, né? Sou formada em letras e então eu trabalhava nesse serviço para auxiliar os alunos que estavam com dificuldades de aprendizagem.
Então era um serviço que nós ficávamos, nós tínhamos uma sala. E por que eu estou detalhando isso? Porque o apoio era psicopedagógico, eu ficava com a parte pedagógica, mas tinha os psicólogos ali e atendiam o que nós víamos, o que eu via nesse serviço. Muitos alunos batendo a porta e entrando com crises de ansiedade, com crises graves ali, ou com início de depressão, que eu não atendia, porque eu não sou psicóloga, mas que eu via esse movimento. Isso sempre me angustiou muito. E em específico na PUC, em específico nesse serviço, muitos alunos de medicina. E me vinha à mente, Geraldo, gente, o cara que faz medicina, quantos anos ele estudou para fazer medicina? Quanto ele teve que se esforçar para estar ali? Não é a maior alegria do mundo fazer medicina, porque era o sonho dele. Então, eu fui percebendo que havia neste processo, e muitos alunos do primeiro semestre já, com crises, com choros e etc, né? E aí, a gente vê uma depressão, né? Tá lá em cima a felicidade, porque passou, e depois uma depressão. E um dia, como eu te falei, eu não acredito muito em acaso, coincidência, acho que eu tinha que ligar a rádio naquele momento, naquele lugar. Numa rádio, um professor, em 2018, que estava trazendo para o Brasil, pela primeira vez, um curso chamado Felicidade. E eu ouvi. E ele disse, então, que esse curso vinha de Harvard, um professor chamado Tal Ben-Shahar em Harvard, que desenvolveu esse curso em Harvard, e ele desenvolveu no curso de engenharia, porque ele percebia que os alunos, quando entravam em Harvard, entravam muito eufóricos. No primeiro semestre, eles já estavam depressivos. E na hora eu falei, é isso que acontece. É isso que acontece, o que acontecia na PUC e acontece em outras universidades. E aí ele foi explicando que a felicidade muitas vezes é confundida com a euforia. E ele foi trazendo todo um aparato científico, e eu, gosto muito de ler, formada em letras e etc, etc. Hoje a gente fala de outra forma, né? Tenho uma força de caráter que é amor ao aprendizado. E fui ler. Comprei todos os livros, inclusive do professor de Harvard, e fui lendo e descobri então que havia uma ciência da felicidade, do bem-estar, e que demonstra justamente qual é o caminho que nós devemos seguir para ter esta felicidade, que não é euforia, não é uma alegria momentânea, mas que é algo que nos sustenta para uma vida melhor. Não é ficar eufórico o tempo todo, mas é estar no processo, né? O Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, que é a ciência da felicidade, ele diz que nós temos que estar em processo de florescimento. O que é esse processo? Hoje, Geraldo, eu quero ser melhor do que ontem. Amanhã eu quero ser melhor que hoje. Eu quero que na minha família nós tenhamos mais saúde integral, porque hoje quando nós falamos em felicidade, em bem-estar, nós não estamos falando de ficar sorrindo o tempo todo, abraçar árvore, essas coisas todas, né? Nós estamos falando de um desejo de encontrar um caminho melhor. Eu não quero só não estar doente mentalmente, emocionalmente. Eu quero que eu, a minha família, as pessoas que estejam ao meu lado tenham esse processo de dizer, eu estou crescendo emocionalmente. A paz na nossa família está crescendo. A paz vem de onde? Desse processo, né? E aí, a época foi relacionada à universidade e hoje a gente fala sobre isso em todas as áreas, né? Nossa, que bonito, que bom. Nós vamos ter que fazer um intervalinho, nós já voltamos porque tem muita coisa bonita pra gente conversar nesta manhã.
Estamos de volta com o nosso programa, podcast A Família Como Vai, e esse tema fascinante da felicidade, né? Quando você falava, Ângela, sobre euforia, eu me lembrava aqui que Santo Inácio de Loyola, que é um dos mestres da espiritualidade cristã e católica, ele falava no discernimento dos espíritos, que no processo de discernimento na nossa vida pessoal, nós temos que estar atentos a como o espírito bom e o espírito mau agem em nós. O espírito bom nos traz paz e o espírito mau, ele nos traz a depressão, que é relativamente fácil da gente identificar, mas aí ele chama atenção para um cuidado especial que nós devemos ter com a falsa paz, com a falsa felicidade, que é a euforia. Então ele falava, quando você está eufórico, você está, de certa forma, se iludindo com alguma coisa que depois vai passar. E, às vezes, a paz acontece até no momento de dificuldade, de desafio, mas ela está ali como um dom, como uma garantia. Então, achei muito, muito bom, né, você começar falando exatamente disso que acontece nos diversos setores da nossa vida, da euforia para uma depressão. De repente parece que está tudo bem e de repente está como chegar nessa felicidade, Ângela. Como é que é isso do ponto de vista pessoal? É muito interessante, eu vou me apropriar aqui de dois autores, né? Sempre que eu for falar aqui, eu sempre vou falar baseado na ciência. Porque senão a gente acaba ficando naquele subjetivo que você havia falado aqui na introdução do nosso podcast, né? O Tal Ben-Shahar utiliza um acrônimo, 5 letrinhas, e ele diz que felicidade é o equilíbrio dessas 5 letrinhas. Chama Spire. Spire, em inglês, é o ponto mais alto, é o cume, né? O ponto mais alto de um prédio é o Spire, né? Então, o que é o Spire? São 5 áreas que nós devemos olhar para nós e falar como é que eu estou desenvolvendo essas 5 áreas. É o equilíbrio dessas 5 áreas. O S, justamente, começa com a área espiritual. O quanto eu estou bem com a minha espiritualidade. Eu não estou falando aqui quanto eu estou numa igreja, pratico uma religião, não é isso. Ele está falando que a espiritualidade é feita de crenças que nós temos e queremos viver conforme essas crenças. O quanto isso está equilibrado na sua vida? Então, o primeiro equilíbrio de felicidade, a primeira área que você tem que olhar para a sua felicidade pessoal é o equilíbrio entre o que você acredita, os seus valores e como você vive isso. Então, o S de felicidade, de bem-estar, aliás, ele chama de bem-estar espiritual. O segundo é o bem-estar físico. O SPAR aqui é em inglês, tá, gente? Então, por isso que as letras parece que não condizem aqui com o português. Mas o bem-estar físico. Não adianta você estar muito bem espiritualmente se você não cuida do seu corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Bem lembrado. E aí, se eu não cuido dessa matéria aqui, quanto tempo você pretende viver? Como você pretende chegar à sua velhice? Eu pretendo chegar na minha velhice muito bem, sem diabetes, colesterol, mas como você hoje está trabalhando para o seu bem-estar físico? Porque se nós não cuidarmos do bem-estar físico, o espiritual também cai e as outras áreas também, né? O terceiro é o bem-estar intelectual. O quanto você parou de aprender, o quanto você deixa de buscar novos saberes nas mais variadas áreas, naquela que você tem interesse. Muita gente deixa, e nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né? Deixa muitas vezes de buscar um aprendizado real, profundo, para ficar nas redes sociais e se contentando com frases feitas, prontas, notícias, e não busca se desenvolver.
O terceiro, muito importante, em todos os autores esse ponto ele aparece, que é o bem-estar relacional. Nós não somos uma ilha, nós não somos... Não existe uma frase, né, que se tornou uma música, não é possível ser feliz sozinho. Então, quanto nós estamos nos relacionando de maneira... Às vezes a gente fala em relacionamento tóxico, né? Ai, porque será que eu estou vivendo um relacionamento tóxico? Será que eu não sou o tóxico desse relacionamento, né? Não sou eu que estou espalhando toxina. Eu é que estou espalhando, né? Então, o bem-estar relacional, o quanto eu nutro, o quanto eu cuido das minhas relações, o quanto eu trabalho para relações saudáveis, né? E, por último, a letra E, de bem-estar emocional. Quanto eu cuido de mim internamente para que essa euforia não minta em relação ao que eu realmente estou sentindo. Nós temos várias situações relacionadas à saúde emocional. Por exemplo, essa semana a gente ouviu uma expressão que eu achei muito interessante, que é a depressão sorridente. Que é essa confusão mesmo, né? Essa confusão daquilo que eu estou sentindo. Muitas pessoas não entendem como está internamente. Há uma confusão, nós não sabemos muito bem interpretar como estão as nossas emoções. E o quanto eu trabalho efetivamente em mim para melhorar as emoções. Tem uma autora chamada Sonja Lyubomirsky, uma professora da Universidade da Califórnia. Ela diz que 50% da nossa felicidade subjetiva, interna, emocional, é genética. Então há pessoas mesmo que têm uma tendência a ser mais felizes, como tem pessoas que têm tendências a ser mais depressivas, com mais problemas emocionais. 10% da nossa felicidade são situações externas. Passar no vestibular, casar, comprar um carro, uma casa, ter um filho, são situações externas, mas ele corresponde só a 10%. E 40% da nossa felicidade se constrói, e aqui eu estou falando desse bem-estar emocional, se constrói por meio de atividades intencionais. Ou seja, a responsabilidade é minha. Decisões que eu tomo. São decisões que eu tomo. Porque aí, Ângela, deixa eu só aproveitar, esses 40% poderão, inclusive, atuar nos 50% que de repente... Sim, né? Porque não significa que 50%, então eu estou condenada a ser porque minha família é uma família que apresentou depressão, então eu estou condenado a isso. Não, esses 40% acabam... falando com os psicanalistas, né? A gente sabe disso, que há uma história, mas também tem uma teoria, né? Uma ciência da epigenética. O quanto o ambiente, o quanto eu posso mudar a minha genética. A genética não é só a cor dos olhos, do cabelo, o formato, mas as emoções também. Só que nós sabemos hoje, né, no século XXI, o quanto nós temos força. Principalmente, e isso é muito importante dizer, dentro desses 40% que são intencionais, são conscientes, eu sei o que eu tenho que fazer, o quanto eu posso alterar uma sequência de gerações que vieram com uma genética que estavam afastadas da felicidade. Então, nosso cérebro é neuroplástico. Nós podemos aprender o que nós queremos, o quisermos, nós podemos desenvolver em nós um bem-estar, uma felicidade, um bem-estar emocional que a minha mãe não conseguiu, que a minha avó não conseguiu. Isso é possível. Então, quanto que nós somos responsáveis por esse processo, pela nossa felicidade pessoal interna? Poxa vida, é muita coisa bonita, muita coisa profunda. Intervalinho, mas tem mais coisa ainda pra gente conversar aqui. Família que reza unida
vida sempre estará. Pois é, querido irmão, querida irmã, estamos aqui com a professora Ângela Pelizer nesse papo extremamente rico e agradável a respeito de felicidade, né? Quebrando alguns tabus e nos libertando de certas ideias por vezes erradas e até difundidas assim de uma maneira um tanto quanto generalizada, né, da felicidade como algo absolutamente subjetivo, né? E nós estamos aqui buscando olhar objetivamente para isso e o que nós podemos fazer para realmente experimentarmos essa felicidade e não ficarmos correndo atrás de algo que na realidade já está conosco, já podemos desfrutar. Acho que isso é muito importante. Mas como o nosso programa é A Família Como Vai, nós queremos agora que a professora Ângela nos ajude a entender como é essa vivência da felicidade, eu diria até como é essa educação para a felicidade na vida de uma família, um casal, filhos. Como é que é isso, professora? Isso é um tema que dentro das ciências, né, dos vários autores, o bem-estar relacional está sempre ali. Eu falei do Spire, né, no bloco anterior, o bem-estar relacional está ali. Se nós formos para o autor Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele coloca o R de relacionamento no meio. Ele tem um acrônimo também chamado PERMA, nós não vamos aqui adentrar, né? Porque nós não temos tempo, mas o R de relacionamentos está no meio. Isso não deve ser à toa, né? Não deve ser à toa que a história da humanidade começou com uma família. Então nós temos, biblicamente falando, a história da humanidade começou com uma família. Jesus nasceu numa família. Então nós entendemos a preciosidade deste tipo de relacionamento linkado às teorias da felicidade. E aí, muitas vezes, nos relacionamentos, o que acontece, Geraldo? Nós estamos com a nossa família todos os dias. Então nós temos a chance de conhecer o melhor e o pior de cada um de nós na nossa família, né? Mais do que qualquer outra, né? Colegas de trabalho, as pessoas que estão à nossa volta, no círculo de amigos, a família, nós conhecemos o melhor e o pior. E muitas vezes existe um processo no nosso cérebro muito complexo que nós focamos muitas vezes naquilo que é negativo. Então muitas vezes eu vejo um defeito no meu marido e puxa vida, se eu começar a olhar isso, eu vou só ver isso. Isso tem a ver com felicidade? Sim. E eu vou lembrar também de um filósofo, um santo filósofo, que é o Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: felicidade é seguir desejando o que já se possui. Você tem uma família, Geraldo, uma família linda. Você deseja todos os dias continuar desejando essa família? Continuar desejando possuir essa família? Então, cada um de nós, muitas vezes, deposita a felicidade num grande evento, numa grande conquista familiar. Percebam que eu sou casada há 26 anos, Geraldo... Há 37. Há 37, pouquinho mais. Provavelmente nós criamos expectativas e planejamentos ao longo da nossa vida. E nós ainda o temos. Nós ainda temos projetos. E muitas vezes as famílias depositam a tal da felicidade quando esse projeto estiver pronto. Nós passamos 23 anos da nossa caminhada enquanto casal, enquanto família, em busca da nossa casa própria. 23 anos. E eu vou confessar uma coisa aqui em primeira mão. Nunca confessei isso. Eu achava que eu só seria feliz no meu casamento quando eu tivesse a minha casa. Nos primeiros anos de casado, nós não viajávamos, nós não saíamos, nós não compramos um carro porque eu queria guardar dinheiro para a casa própria.
E num determinado momento nós percebemos que nós não estávamos aproveitando o caminho. E aí, vou puxar a orelha de muitos pais e muitas mães aqui. Nós temos sonhos para os nossos filhos. Nós queremos muito que eles se deem bem na vida, que eles consigam. E nesse sentido, o que nós fazemos? Hoje, os pais da nossa geração, nós nos enfiamos em 4, 5 empregos para que os nossos filhos tenham aquilo que nós não tivemos. Atire a primeira pedra quem nunca pensou isso. Não é? Então, a felicidade não está no porvir. Ela não está naquele acontecimento. Ela vai estar lá, mas no formato da alegria, da euforia, da conquista. Só que, vamos voltar a Santo Agostinho. Felicidade é seguir desejando o que já se possui. O que nós perdemos no meio do caminho? Meu filho hoje tem 23 anos. Quando eu olho para trás, eu me percebo o quanto, às vezes, eu deixei de estar com ele nos pequenos momentos. Porque eu estava visando aquele grande momento. Ele se formar, ele passar no vestibular, ele se formar, agora ele vai casar. Às vezes a gente foca lá no futuro. E nós deixamos a vida em família em segundo plano em busca desse futuro que vai acontecer. Só que, gente, como aconteceu, e eu comecei a falar sobre isso aqui, como isso acontece para quem passa no vestibular em medicina, na PUC, ou em qualquer outra universidade, medicina porque é um curso difícil de passar, quando chegar lá, você vai ver que você é a mesma pessoa. E que você deixou muita coisa para trás. Então, se eu tenho 1 minuto agora para falar sobre como investir na sua família, na felicidade, e você começou a falar sobre uma paz que não pode ser falsa, é olhar para cada minuto que nós temos em família. A felicidade não se sustenta de grandes eventos, de grandes momentos, grandes conquistas. A felicidade, juntamente com a paz, se constrói ao longo de todos os dias. Eu não tenho tempo de ficar com meu filho, mas a hora que você chega em casa do seu trabalho, você fica no celular. Cristão abençoado. Quanto tempo nós perdemos com distrações ou até com esse desejo da conquista, sabe, lá na frente. Eu tô com os olhos focados na conquista que está lá na frente e não olho para o dia a dia. Ela é feita de pequenas conquistas que vão se somando. Não é a grandiosidade da sua conquista, mas é a consistência diária no nutrir esse amor, essa paz, ou, como eu havia falado no bloco anterior, esses 5 elementos de bem-estar que vai construir a felicidade. Como é o nosso relacionamento conjugal? Nós esperamos aquele final de semana que nós vamos viajar? Ou nós conseguimos fazer coisas diferentes? E um olhar diferente, um olhar novo. Eu olho para o meu marido e desejo tê-lo todos os dias? Eu olho para o meu filho e desejo tê-los todos os dias? E o quanto eu trabalho lá nos meus 40% para que isso reverbere para minha família? Ângela, muito obrigado. Eu fico até... Já estourou nosso tempo aqui, mas não estamos nem aí com isso. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando também pelo podcast. Você já abriu seu coração aqui, falou até em primeira mão coisas pessoais. O que você deixaria de mensagem? Eu gostaria que vocês refletissem sobre a frase de Santo Agostinho. Na sua vida, mesmo diariamente, felicidade é seguir desejando o que já se possui. Olha para tudo que você já possui. O quanto você muitas vezes olha para isso e não dá o devido valor, a devida atenção, a renovação do olhar diário, né? Então, o quanto nós podemos, ao invés de ficar gastando a nossa energia
desejando, e eu não estou dizendo não tenha projetos, não tenha planos, mas olhe com gratidão, com esse olhar de que, puxa, eu tenho uma casa, eu tenho uma cadeira para sentar, eu tenho um sofá, eu tenho uma família. Meu filho está dando trabalho, é meio rebelde, mas eu desejo possuí-lo, estar com ele todos os dias. Meu marido não está sendo o marido mais amoroso, mas olha o que ele tem, olha o que ele faz e o quanto isso é no dia a dia, são nas pequenas coisas. Eu acho que esse é o segredo maior. Siga a frase de Santo Agostinho, que eu acho que muito vai melhorar ao longo da sua vida, da nossa vida. Obrigado, Ângela. Obrigado você que esteve conosco também. Espero que tenha sido um momento muito enriquecedor, né? Com certeza foi. E você pode continuar curtindo, compartilhando esses conteúdos da Rádio Alvorada, que estão também nas multiplataformas. Fique com Deus e nos encontramos no próximo programa podcast A Família Como Vai? A família como vai, meu irmão.